Bom dia, meu nome é Marcos Comotti, sou brasileiro, nasci em São Paulo e no ano de 1999 eu vim para a Eslováquia. Aqui fiz um mestrado de arqueologia, um mestrado de petrologia e um pós-graduado de relações internacionais e aproximações de direito europeu. E hoje em dia eu tenho a maior firma de arqueologia do leste europeu. A Arqueologia Team, que nós trabalhamos com serviços arqueológicos, ou seja, arqueologia de contrato ou arqueologia de salvamento no Brasil, e que é um campo determinado pela legislação europeia, não só na Eslováquia, mas como em toda a União Europeia, a necessidade da salvação em arqueologia, sendo o critério principal para grandes obras da engenharia civil e como para pequenas obras também, que são obras de casas, ruas, canalizações, esse tipo de obra constante. É uma necessidade. A Europa é um dos centros mais antigos do planeta, ou seja, a necessidade da arqueologia aqui é muito grande. Então, levando em consideração, quando existe uma vontade ou um projeto de construção civil na Europa, é necessário que seja aplicado a salvação arqueológica relacionada com a construção civil. Ou seja, muitas vezes existem problemas que começam uma construção sem arqueologia, aparece um artefato arqueológico e começa todo um sistema de proteção ao artefato arqueológico, aos objetos arqueológicos ou ao sítio arqueológico. O começo foi muito difícil porque a arqueologia, apesar de eu ter estudado essa profissão aqui, a legislação pede que ao menos 3 anos seja a pessoa com prática para poder ter o que se fala licença ou atestado pelo Ministério da Cultura. Hoje em dia minha firma não faz só arqueologia, mas faz restauração de monumentos, restauração de móveis, restauração de quadros e estátuas e tudo relacionado à parte de arqueologia. Hoje em dia nós temos 25 arqueólogos formados, ao todo 4 têm licença, e temos restauradores, 5, e engenheiro civil, arquiteto, tudo para a gente poder captar esse trabalho de construção civil e coligar o trabalho arqueológico com o trabalho de construção civil para que não tenha uma coligação, como que eu posso dizer, uma briga entre as duas áreas e para que seja funcional. Até o dia de hoje, para a gente chegar onde a gente chegou, foi muito trabalho e foi muita amizade, foi muita desamizade. Hoje em dia nós trabalhamos para a Strabag, que é no momento a maior firma de construção civil na Europa. Temos projetos desde rodovias, como estádios de futebol, e um último projeto que foi a construção da firma Jaguar Land Rover em Nitra. Ou seja, o campo da construção civil e da arqueologia aqui é grande ainda,
mas é muito fechado. Para mim chegar ao que chegamos hoje, ou seja, para a firma chegar ao que chegamos hoje, foi um período de transição enorme, até a hora que nós conseguimos, hoje em dia, ao todo, me mamo 320 obras já feitas dentro da Eslováquia, mais 58 fora da Eslováquia, ou seja, temos uma classificação e um nível profissional avaliado não só dentro da Europa, mas a nível da União Europeia. Dentro da Eslováquia, mas a nível da União Europeia. E um conselho para quem quer vir para cá: primeiramente, ter pessoal daqui, ou seja, ao menos uns 30, 40% de profissionais locais que vão fazer a parte de trabalho junto com autoridades locais e dentro, por exemplo, levando fora da arqueologia, mas dentro da construção civil, a Eslováquia tem um dos sistemas mais complicados de alvará de construção. Ou seja, aqui é dividido em várias fases, que a primeira fase é de desenvolvimento de projeto junto com a relação ambiental. Depois da relação ambiental entra a arquitetura. A arquitetura tem que ser muitas vezes implementada dentro do que existe hoje em dia. Por exemplo, se a gente tem monumento histórico e quer fazer alguma coisa nova, é muito difícil de entrar em acordo com a autoridade local. Ou seja, por isso que é a necessidade da mão de obra local para poder entrar dentro do sistema de funcionamento local. Muitas vezes eu já vi espanhóis, eu já vi italianos que vieram para cá e tentaram aplicar o que eles tinham dentro de casa, ou seja, na Itália, na Espanha, no mercado eslovaco. É uma coisa que não funciona e nunca vai funcionar, porque a legislação é outra. Apesar de estar dentro da União Europeia, a legislação interior é somente dizemos que é uma aproximação da legislação europeia, mas ela tem caracteres únicos dentro desse determinado país. Por isso é a necessidade de você ter o profissional local e conjuntamente trabalhar num time internacional. Hoje em dia minha firma conta com pessoal da Polônia, da Hungria, da Inglaterra e de outros países da União Europeia, justamente para a gente poder ter um parecer geral da legislação em cada país. Então essa é a primeira coisa que é necessário quando você está querendo exportar a mão de obra ou um produto, um projeto, alguma coisa desse tipo. Essa é a primeira coisa que tem que ser colocada em ordem, é trabalhar ou cooperar com alguma firma já existente aqui ou com alguma pessoas que conheçam a normativa e que conheçam o sistema de funcionamento das autoridades aqui. Depois desse passo, é muito problemático conseguir fazer algum trabalho estatal. É uma área que é muito fechada, que é uma área que eles se protegem,
justamente, como todos os outros países da União Europeia, protegem como que eu falaria, a sua panela. Então, se é um interesse de investir no país, é uma boa possibilidade de investir, mas uma possibilidade de tentar fazer uma mão de obra aqui, ou exportar essa mão de obra feita no Brasil para cá, uma parceria, primeiramente, para que a firma que vem do Brasil para cá tenha uma experiência aqui, não só a experiência de casa, mas é aquele negócio. Experiência de casa é boa, mas a experiência no lugar que você quer trabalhar é outra. Ou seja, eu primeiramente fazia esse passo, que é entrar em contato com uma firma regional ou dentro da área da União Europeia e tentar entrar em acordo com um trabalho pequeno, não é um trabalho grande, mas um trabalho pequeno para que o empresário brasileiro veja como é feito o trabalho dentro da União Europeia, primeiramente. Depois, se o trabalho, essa possibilidade foi boa e ele teve uma repercussão boa, daí eu começaria fazendo uma filial da firma brasileira e começando a empregar pessoal local. Depois, chegando ao ponto que a firma já está trabalhando, já tem algum trabalho aqui, daí começava a importar o pessoal ou a mão de obra diretamente do Brasil. Ou seja, é um trabalho de no menos 2, 3 anos para que seja essa firma fundada e comece a ter um giro. Falando em ganho é muito complicado, mas são 3 anos de investimento e que no quarto, quinto ano é onde que pode começar a aparecer um ganho. Ou seja, em questão de investimento, se o país está em crescimento, é um país novo dentro da União Europeia e tem muita necessidade de terraplanagem, tem muita necessidade de construção civil, tem muita necessidade de loteamento. O loteamento é uma coisa que está gerando muito trabalho aqui. Ou seja, comprar terreno e fazer loteamento é uma boa forma de investimento na Eslováquia. De outro lado, todo mundo dentro da Eslováquia está parando de trabalhar dentro da agropecuária. Ou seja, em 5, 10 anos já não vai ser autossuficiente o país, já não vai estar produzindo tanto carne como vegetal, produtos agropecuários em geral, porque não tem gente para trabalhar dentro destas áreas. Ou seja, o campo de investimento aqui é grande. O campo de investimento automobilístico agora, a Eslováquia está sendo uma das maiores potências com relação ao automobilismo, porque as maiores firmas de automobilística já estão na Eslováquia ou estão pensando em vir para cá pela condição de mão de obra, pela condição de salário, pela condição geral. É um país equilibrado. Ou seja, são muitas áreas que o empresário brasileiro pode vir a ter um ganho ou, digamos, um patamar dentro de serviço, porque
tem muita coisa faltando e vai faltar nos próximos anos, mas é uma questão de falta de profissionais. Bem, a última dica com relação à exportação de serviços é, no caso, o Brasil tem um acordo bilateral entre a República Tcheca, ainda a Tchecoslováquia, e o Brasil, que diz a respeito de imposto de produto ou serviço feito na Eslováquia é pago na Eslováquia, o produto feito no Brasil ou o serviço feito no Brasil e exportado para a Eslováquia é pago no Brasil. Ou seja, com questão de contabilidade não é difícil, porque você está dentro da Eslováquia, você está dentro da União Europeia. Ou seja, se você consegue utilizar esse acordo bilateral entre o Brasil e a Eslováquia para produção de serviço ou produto, você tem a facilidade de você poder manter a sua contabilidade dentro do Brasil ou manter a contabilidade dentro da Eslováquia. Em questão de legislação de imposto, é bem viável de se pagar imposto na Eslováquia, que é muito menor que no Brasil. E em questão de investimento, é um pouco mais complicado que no Brasil, mas ao final de todas as contas, o investimento aqui é muito mais favorável do que investir dentro do Brasil. Ou seja, são as dicas básicas para quem quer vir trazer o seu produto ou trazer o seu serviço para cá e tentar entrar dentro do mercado europeu pela Eslováquia. Um prazer. Muito obrigado.